De Píndaro, 2 odes olímpicas. Olímpica 1. O melhor é a água. O ouro, como fogo incandescente, brilha na noite mais do que a suntuosa riqueza. Mas se desejas, meu coração, celebrar os jogos, não procures um outro astro brilhante mais ardente que o sol de dia no éter deserto, nem celebremos jogos melhores que os de Olímpia. Daí o hino renomado envolve a mente criadora dos poetas para cantar o filho de Cronos, quando chegam ao opulento e bem-aventurado lar de Hierão, que se ocupa do cetro da justiça, na Sicília, rica em gado, que colhe de todas as virtudes o melhor e também se deleita com o primor da música, tal como nós, homens, nos divertimos muitas vezes em volta da mesa amiga. Pois bem, tira do gancho a lira dória, se de algum modo a glória de Pisa e de Ferenico te subjugou a mente com os mais doces pensamentos, quando junto do Alfeu o cavalo, impulsionando seu corpo sem espora, se lançou na corrida e conduziu seu senhor à vitória, o rei cavaleiro de Siracusa. A sua glória brilha na colônia do Lídio Pélops, fecunda em nobres varões. Por ele, o poderoso Deus que abala a terra. Poseidon se apaixonou quando da bacia purificada o retirou Cloto, ornado de marfim no ombro brilhante. Muitas são certamente as maravilhas, e ainda a fala dos mortais ultrapassa a versão verdadeira. Fábulas ornadas com hábeis mentiras enganam. A graça, justamente é que molda todas as coisas agradáveis para os mortais, outorgando-lhes honra, também consegue muitas vezes tornar crível o incrível, mas os dias vindouros serão os mais sábios testemunhos. Fica bem ao homem dizer coisas belas a respeito das divindades. Menor será a culpa. Ó filho de Tântalo, de ti falarei, ao contrário de meus antecessores. Quando teu pai, oferecendo em retribuição um banquete aos deuses, os convidou para um bem preparado festim no amado Monte Cípilo, o deus de tridente brilhante então te raptou, com o coração dominado pelo desejo, e em seus corcéis de ouro te transportou até a sublime morada do muito honrado Zeus. Aí, num segundo momento, chegou também Ganimedes para prestar o mesmo serviço a Zeus. Mas como estavas desaparecido, os homens que te procuraram por muito tempo não te levaram à tua mãe. Imediatamente, um dos invejosos vizinhos contou em segredo que no auge fervente da água no fogo, te retalharam os membros com uma faca e ao final à mesa te dividiram e comeram as carnes. A mim,
É impossível chamar de antropófago qualquer um dos bem-aventurados. Recuso-me. A punição cabe, por sorte, com frequência aos difamadores. Se, na verdade, os protetores do Olimpo honraram um mortal, esse foi Tântalo. Mas ele não foi capaz de digerir sua grande prosperidade e, por saciedade, recebeu um enorme castigo, o de o Pai suspender sobre ele uma enorme pedra, que, ao desejar sempre afastá-la da cabeça, o priva da felicidade. Ele leva essa vida perversa de castigo interminável. Depois de 3, o 4º castigo, porque, tendo roubado o néctar e a ambrosia dos imortais, os deu a seus convivas da mesma idade, por meio dos quais eles o tornaram imortal. Mas se qualquer homem, ao praticar uma ação, julga ocultá-la da divindade, engana-se. Por isso, os imortais mandaram-lhe novamente o filho de volta à efêmera raça dos mortais. E quando, na flor da idade, os pelos lhe cobriam o queixo escurecido, ele prontamente pensou no casamento. Obter a ilustre podamia de seu pai, o soberano de Pisa, tendo-se aproximado sozinho do mar cinzento na escuridão da noite, invocava o Deus de velo tridente, o dos ruídos retumbantes, e ele lhe apareceu bem perto de seus pés. Disse-lhe Pélopes: pois bem, se de algum modo os amáveis dons de Cipres têm algum encanto, ó Poseidon, retém a lança de bronze de Oinômaos, conduz-me em teu mais rápido carro para Élide e leva-me à vitória. Depois de ter matado 13 pretendentes, ele adia o casamento da filha. Mas um grande risco não alcança um homem covarde, para quem a morte é inevitável, porque alguém, sentado à sombra, consumiria em vão uma velhice anônima, privado de todas as coisas belas. Mas esse prêmio está diante de mim. Concede-me um feliz resultado. Assim falou, e não foram inúteis suas palavras. Para honrá-lo, o Deus deu-lhe um carro de ouro e cavalos alados infatigáveis. Ele venceu a força de Oinômaos e tomou a donzela como esposa, e gerou 6 condutores de povos, 6 filhos, ávidos por façanhas. Agora ele está presente nos magníficos sacrifícios sangrentos, sepultado junto ao curso do Alfeu, num túmulo circular, perto do altar mais venerado pelos estrangeiros. Brilha ao longe a glória de Pélopes nas corridas dos Jogos Olímpicos, onde se disputa a velocidade dos pés e os primores imbatíveis da força física. O vencedor usufrui para o resto da vida uma felicidade doce como o mel, graças aos jogos, mas sempre o bem de cada dia chega de modo perfeito a qualquer um dos mortais. A mim cabe coroá-lo em compasso equestre e melodia eólica. Estou convencido de que jamais louvarei um hóspede ao mesmo tempo conhecedor de beleza e superior em poder entre os homens de agora, com as gloriosas modulações de meus hinos. Como teu guardião, um Deus zela por tuas preocupações. Ele tem esse cuidado, ó Hierão. Se ele não te deixar logo, espero sem dúvida tua vitória ainda tão doce celebrar com um carro veloz, depois de ter encontrado o valioso caminho das palavras, chegando à iluminada colina de Cronos. Para mim, então, a musa prepara com energia o dardo mais poderoso. Em outras coisas, outros são grandes, mas o cume eleva-se para os reis. Não olhes para mais longe, que te seja possível caminhar esse tempo nos píncaros, e que eu, de igual modo, me associe aos vencedores, sendo renomado entre os helenos,
graças à minha arte em toda parte. Olímpica 2. Hinos soberanos da lira. Que Deus, que herói, que homem celebraremos! Na verdade, Pisa é de Zeus. Os Jogos Olímpicos instituiu os Héracles como primícias da guerra, mas terão, graças à sua vitória na quadriga, deve ser celebrado, ele que é o observador justo dos hóspedes, o baluarte de Agrigento, o melhor condutor da cidade de ilustres ancestrais, os quais, tendo suportado muitas dores em seu coração, obtiveram uma sagrada morada à beira do rio e foram o olho da Sicília. E o tempo seguia marcado pelo destino, concedendo riqueza e glória às suas virtudes inatas. Pois bem, ó Crônida, filho de Reia, que reges a sede do Olimpo, o cimo dos jogos e o curso do Alfeu, deleitando-te com meus cantos, protege-lhes, benevolente, doravante, a terra dos ancestrais para a geração vindoura. Das ações realizadas justa e injustamente, nem o tempo, pai de todas as coisas, poderia pôr-lhes fim aos atos. Mas o esquecimento, com uma boa sorte, poderá surgir. Sob as nobres alegrias, o sofrimento perverso, dominado esvai-se, quando o destino divino conduz às alturas a sublime felicidade. Este preceito harmoniza-se com as filhas de Cadmo, de belos tronos que muitos sofreram. Mas a dor insuportável desaparece diante de bens maiores. Vive entre os olímpicos a que morreu fulminada pelo estrondo do raio, Semele, de longas madeixas. Ama sempre Palas. Amam-na também as musas e também Zeus pai, e ama mais ainda o filho coroado de Eras. Dizem que no mar, entre as filhas marinhas de Nereu, uma vida imperecível foi dada a Ino para todo o sempre. Na verdade, dos mortais não está fixado o termo da morte, nem quando acabaremos um dia tranquilo, filho do sol, com um bem indestrutível. Correntes, ora umas, ora outras, com alegria e sofrimentos chegam aos homens. Assim a Moira, que detém a boa sorte ancestral desta família com a felicidade divina, traz também algum sofrimento que causa mudança em outro tempo. Desde o dia em que o filho predestinado no encontro matou Laio, cumpriu o oráculo há muito tempo anunciado em Delfos. Ao vê-lo, a Erínia, de olhos penetrantes, destruiu-lhe a raça belicosa às mãos uns dos outros. Mas, enquanto Polinices foi morto, Tersandro, que foi honrado nos concursos juvenis e nos combates bélicos, sobreviveu, rebento protetor da casa dos Adrastidas. Por isso, convém que o filho de Ainesidamos, cuja raiz provém desse sêmen, receba encômio e melodias das liras. Em Olímpia, ele mesmo obteve o prêmio. Em Delfos, para o irmão que compartilha a mesma herança, e no istmo as graças em conjunto, as coroas dos vencedores em quadrigas na corrida de 12 voltas trouxeram. O êxito, quando se experimenta a disputa, dissipa as inquietações. Certamente a riqueza adornada de talentos propicia a oportunidade de uma e de outras coisas, submetendo o profundo espírito inquieto, astro brilhante, a riqueza e esplendor extremamente verdadeiro para o homem. Se quem a possui conhece o futuro, isto é, dos que morreram aqui, logo os espíritos perversos espiam as faltas e os delitos cometidos neste reino de Zeus, alguém o julga sob a terra, proferindo uma sentença com hostil necessidade. Em noites sempre iguais,
E tendo a luz do sol em dias também iguais, os nobres recebem uma vida menos penosa, já que não revolvem a terra com a força de seus braços, nem a água do mar, em prol de uma vã subsistência, mas junto aos honrados pelos deuses, os que se alegraram com a fidelidade ao juramento, passam uma vida sem lágrimas, e os outros suportam um castigo que não se pode ver. Mas quantos ousaram, permanecendo de um e de outro lado, por 3 vezes afastar completamente sua alma das injustiças? Esses percorreram o caminho de Zeus até a fortaleza de Cronos. Aí, em volta da ilha dos bem-aventurados, sopram as brisas oceânicas. Flores de ouro brilham, umas da terra oriundas das árvores luminosas, outras a água as nutre. Dessas flores entrelaçam com guirlandas as mãos e as coroas, sob as justas decisões de Radamanto, que o grande pai de todos tem como seu eminente assessor o esposo de Reia, a que ocupa o trono mais elevado. Peleu e Cadmo são estimados entre eles. A mãe trouxe Aquiles, depois que com súplicas comoveu o coração de Zeus. Foi ele quem matou Heitor, baluarte inexpugnável e inabalável de Troia, e levou Cicno à morte, também o etíope filho da Aurora. Eu tenho muitas rápidas flechas debaixo do braço na aljava, compreensíveis aos inteligentes. Para a massa há necessidade de intérpretes. Sábio é aquele que conhece por natureza muitas coisas, mas os que aprenderam, como corvos violentos que grasnem em vão em sua loquacidade contra a ave divina de Zeus. Agora aponta o arco para o alvo. Vai, meu coração, quem devemos atingir de novo, lançando de nosso delicado ânimo as gloriosas flechas? Tendo-as apontado para Agrigento, proclamarei uma sentença sob juramento com um pensamento verdadeiro, que em 100 anos nenhuma cidade gerou homem mais generoso de alma para os amigos e de mão liberal do que Terão. Mas a saciedade supera o elogio quando não está associada à justiça, mas por meio de homens insensatos. O murmúrio pretende ocultar as belas ações dos nobres, já que a areia escapa ao cálculo. E todas as alegrias que ele deu aos outros, quem as poderia enumerar?